Boa noite, meus queridos alunos. Essa é a nossa primeira aula, né? Essa é a nossa primeira videoaula. Hoje nós iremos trabalhar com uma introdução e orientação a objetos, certo? Tá. Primeiro nós iremos ver algumas características, né, de objetos. Vamos trocar aqui. Vamos lá. O que é orientação a objetos? Orientação a objetos propõe um melhor entendimento do mundo real através de objetos reais e abstratos. Então, na verdade, antigamente, antes, né, ainda se utiliza muito, trabalhava-se muito em programação estruturada, que é o que nós estamos acostumados a ver, através do if, através do if-else, através do laço de repetição, né? Então, essas são estruturas que nós estávamos trabalhando, dados estruturados. A ideia da orientação a objetos, ela foi proposta para facilitar a vida do programador. Num primeiro momento, ela tende a, até você entender como funciona a orientação a objetos, aparentemente parece que ela complica, né? Mas a partir do momento que você entende, você começa a analisar que não, é muito legal e é muito interessante, porque a orientação a objeto ela tem uma quantidade enorme de recursos que permite você ganhar tempo na hora que você estiver modelando um sistema. Né? Lembra quando nós fizemos os nossos DFDs? Só que nós fizemos utilizando como é que fala? Não é programação, utilizando um modelo estruturado. Agora nós iremos fazer novamente, no caso, a documentação do nosso sistema, né? Iremos fazer a análise dos nossos sistemas, só que agora num conceito baseado, orientado a objetos. Tá? Muito bem. Permite analisar objetos e o comportamento que cada um possui. Né? Na programação estruturada, nós trabalhávamos só com dados. Né? Agora, o objeto, a gente permite tratar dados e o processo. Pode-se construir objetos a partir de outros, isso também é interessante. Por exemplo, eu posso construir, vamos pegar objeto pessoa, ok? Objeto pessoa, quais seriam as características, um atributo que toda pessoa tem? A pessoa tem mãos, tem olhos, cabeça, né? Que mais? Cor do cabelo ou careca, né? Não tem cabelo e não tem cabelo. Caso tiver cabelo, no caso a cor do cabelo, certo? A cor dos olhos, beleza? Agora, isso eu peguei pessoa. Agora vamos pegar aí a pessoa, por exemplo, José Luiz, o professor José Luiz. O professor José Luiz é uma pessoa. Quais os mesmos atributos que ele tem que toda pessoa tem? Cabeça, olhos, boca, nariz, cabelo, né? Teoricamente, ok? Tá. Agora, quais são os atributos, as características que só José Luiz tem que outra pessoa não tem? Por exemplo, a cor dos olhos, a característica do cabelo, a característica do nariz, ou seja, o José Luiz ele possui atributos que são comuns a todas as pessoas, né? Mas ele tem atributos próprios que pertencem à pessoa, né, José Luiz. Da mesma forma, por exemplo, eu posso ter uma outra pessoa, né, com outras características, né, questão cor dos olhos, cor do cabelo, né, a questão do nariz, também o tamanho do nariz. Então, a partir daí, ou seja, eu posso criar um objeto chamado pessoa, beleza? Eu posso construir um objeto chamado pessoa. Olha só, pode construir objetos a partir de outros. Então eu crio um objeto chamado pessoa, onde as características, onde eu vou agrupar as características comuns de todas as pessoas nesse objeto, né? E aí eu posso criar um outro objeto chamado, por exemplo, objeto aluno, objeto professor, igual eu dei exemplo para vocês, tá? Eu posso criar.
Permite a reutilização de classes, né? Isso que nós veremos mais adiante, o que seria a reutilização de classes. Técnicas orientadas a objetos podem ser usadas para simplificar sistemas complexos. É o que eu falei para vocês. No começo pode parecer um pouco complicado, mas com o tempo vocês verão que a orientação a objetos surgiu realmente para facilitar a vida. Né? A vida do programador, a vida do desenvolvedor, a vida das pessoas que estão desenvolvendo o sistema, podendo ser um analista também. Certo? Ao tentar compreender o mundo real, busca-se modelar objetos que têm propriedades e comportamentos e eventos que disparam operações que mudam o estado dos objetos. Os objetos interagem com outros objetos. Por exemplo, eu estou segurando o meu mouse. O meu mouse é um objeto, não é? Eu sou um objeto, né? Eu sou um objeto chamado professor, que estou dentro de algo maior, que é pessoa. Então eu sou um objeto professor. Por exemplo, quando eu clico no mouse, eu mudo o estado dele de inativo para ativo, não é? Porque olha só o que eu estou fazendo aqui. Quando eu clico no mouse, olha só, soltei, ó, o meu mouse está inativo. Quando eu movimento o mouse, eu mudo também o estado dele de inativo para ativo. Então, os objetos interagem com outros objetos e os objetos também podem mudar de estado, né? Como eu dei o exemplo aqui, né? O objeto mouse está parado, eu interajo com o objeto mouse, olha só, e ele muda do status dele de parado para ativo, ok? Quais os principais conceitos da orientação a objetos? Primeira coisa, objetos, classes, herança, encapsulamento e polimorfismo, ok? Então, o que é objetos? Objeto pode ser qualquer coisa que represente algo real ou abstrato que tem importância na realidade. Lembra lá quando nós desenvolvemos quando eu trabalhei com vocês a questão de entidades? Se vocês não estão lembrados, né? Objetos é o mesmo conceito. Como eu disse para vocês, pode ser algo real ou abstrato. Eu posso ter um objeto chamado professor e um objeto chamado aluno. Isso, nesse caso, são objetos concretos, né? Objetos reais, né? Por exemplo, outro exemplo, mouse é um objeto real. Qual é o exemplo de um objeto abstrato? Por exemplo, a conta que você tem que pagar, né? Você sabe, por exemplo, se você comprou um produto numa loja, vai fazer um registro daquilo que você está devendo. Você vai ter o valor que você deveu, que você está devendo, o dia que você fez a compra, né? O lugar em que você fez a compra e a forma de pagamento. Se foi crediário, se foi crediário, por exemplo, ok? Você consegue tocar na sua despesa? Ah, professor, eu comprei um tênis, eu consigo tocar no tênis. Não. O tênis é um produto. O produto realmente você toca. Mas a sua conta, a conta que você está devendo lá na loja, você consegue tocar? Não. Mas você sabe que essa conta existe. Você sabe que essa conta possui atributos, possui características. Ok? Um objeto pode ser qualquer coisa que apresente alguma utilidade ou sirva para algum propósito. Eu acabei de falar para vocês. Para que serve o objeto contas, por exemplo? Para armazenar as contas a conta que você está devendo, né? Se você está devendo um valor X porque você comprou um determinado produto em uma loja, você precisa armazenar esses valores. Você não, né? O comerciante precisa armazenar quem comprou, na data que comprou, o valor que comprou e o produto que comprou. Beleza? Exemplo. Se analisarmos dois alunos, por exemplo, teremos dois objetos distintos. Tá? É que eu falei para vocês. Eu tenho, por exemplo, vou dar um exemplo de você. Eu tenho o aluno Jonathan e tenho a aluna Cássia. Eles são distintos, né? Eles são diferentes.
mas não são alunos. São alunos, mas são dois alunos diferentes. Se são dois alunos diferentes, são objetos distintos. Embora eles possuem características comuns entre seres humanos, não possuem características comuns entre seres humanos? Ou melhor, não possuem características comuns como pessoas? Possuem. Mas eles não possuem características também distintas? Possuem. Estão conseguindo entender? Bom, se não conseguir entender, a aula, o atendimento síncrono é para isso. Mas vamos ver um outro exemplo. Se analisarmos dois exemplares do mesmo livro, também teremos dois objetos, apesar de terem a mesma quantidade de páginas, o mesmo conteúdo e etc. Então eu tenho dois livros, né? Tenho dois livros, o mesmo exemplar, mesma quantidade de páginas, os mesmos autores, é tudo igual. Eu posso ter 10 objetos, todos serão objetos diferentes, mesmo sendo iguais, todos serão objetos diferentes. Ok? Portanto, objetos possuem atributos que caracterizam cada um. É o que eu falei para vocês, né? Lembra do exemplo do aluno? Exemplo do livro? Autor, número de páginas, certo? Editora. Aqui são dos alunos também. Número de matrícula, documentos pessoais, as características, né, que cada aluno tem, né? Beleza? Classe. Classe é uma representação genérica de um conjunto de entidades. E isso é legal. Por exemplo, olha aqui o exemplo. Se analisarmos dois exemplares do mesmo livro, certo? É o exemplo anterior que eu dei. Ambos possuem a mesma quantidade de página, mesmo conteúdo, ou seja, possuem os mesmos atributos e também, possuem os mesmos atributos e também podem, falta aqui, executar, tá, pessoal? Errata aqui. Também podem executar os mesmos serviços. Portanto, esses dois objetos podemos inseri-los em uma mesma classe. Olha, eu tenho dois objetos diferentes. Tem dois objetos, certo? Nesse caso aqui, é o mesmo livro. O mesmo livro, com o mesmo número de páginas, com mesmos autores. Se eu tenho dois exemplares do mesmo livro, são dois objetos distintos, mesmo sendo iguais. Só que eu não posso, se eles têm as mesmas características, certo? Os mesmos atributos, eu não posso englobar esses dois livros em algo maior, nesse caso, uma classe. Então eu tenho a classe livro. Por exemplo, eu tenho a aluna Cássia e tenho o aluno Jonathan. Eles não têm as mesmas características. O aluno não tem o número de matrícula, não tem CPF, não tem RG, não tem o curso que ele está inserido. São dois objetos distintos, Cássia e Jonathan. Eu não posso inserir esses dois numa classe, porque como eu tenho atributos, características em comuns, eu posso inserir esses dois objetos, tanto o livro como o aluno, em uma classe. Nesse caso do livro, na classe livro, e no caso dos alunos, na classe aluno. Okay? Olha aqui um exemplo. Então, qual seria a representação de uma classe? Então, seria esse formato aqui, né? Aqui no cabeçalho eu tenho o nome da classe, olha só, livro, certo? ID livro, todo livro tem uma, esse ID aqui é um identificador, tá? Tenho ISBN, olha só, que é um atributo. Eu tenho o autor, também, que é um outro atributo. Tenho o número de páginas, que é um atributo. E tem o título, que também é um atributo, certo? Aí, só que, além dos atributos, numa classe, eu tenho o quê? Os métodos. Por exemplo, aqui, salvar livro e consultar livro. Ok?
Então essa é a representação de uma classe. Ela divide em três partes. Primeiro é o nome da classe. Segundo, são os atributos que compõem, no caso, a classe e as operações que são realizadas, né? Beleza? Pessoal, vamos pegar um exemplo que nós fizemos ano passado aqui, ó. Por exemplo, ó, lembra disso aqui? Lançar venda? Então, olha aqui. Esse aluno que nós estamos vendo aqui, olha aqui. Aluno é a classe. Aluno. Aluno não tem atributo. Aluno não tem característica. Então, olha aqui o exemplo. Aluno. Certo? Olha uma outra classe aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? Isso aqui é um repositório de dados. Mas também pode ser uma classe. Olha só, a classe produto. Olha aqui. Olha aqui. Forma de pagamento. Forma de pagamento também é uma classe. Eu não tenho, por exemplo, tipo de forma de pagamento. A quantidade de parcela, se caso ela for comprar a prazo. Então, isso aqui também pode se formar uma classe. Então, por exemplo, vou dar um exemplo aqui. Vou pegar aqui a forma de pagamento aqui. Vamos pegar aqui a forma de pagamento. Vou fazer aqui no Word, tá? Vou pegar aqui a forma de pagamento. Vamos lá. Eu vou inserir aqui um retângulo, né? Para fazer a imagem que nós estávamos vendo lá, né? Por exemplo, vamos inserir aqui. Tá? Vamos inserir uma caixa de texto aqui. Forma de pagamento. Certo? Vamos retirar aqui, né? Vamos retirar aqui a caixa de texto, vamos deixar sem preenchimento. Deixa eu ver se tem aqui. Não quero estar sejado não. Vamos aqui alinhar, né? Beleza. Forma de pagamento. Vamos lá. Vamos copiar isso aqui, né, pessoal? Vamos conseguir copiar. Ó. Copiar essa linha aqui, né? Por exemplo. Forma de pagamento. Vou colocar assim. Não pode ter espaço, tá? Forma. Deixa eu ter, ó. Muito bem. Quais os atributos de uma forma de pagamento? Vamos colocar aqui. Então, forma de pagamento. Eu posso ter o código da forma. Código da forma, né? Nós já fizemos isso aqui, né? Forma. Ou melhor, ID. O ID é o identificador da forma de pagamento. Ou seja, conforme você vai cadastrando, cada forma de pagamento vai ter um número, que pode ser sequencial ou pode ser digitado. O que é importante é que esse ID não pode ser repetido. Por exemplo, eu não posso ter duas formas de pagamento com um ID 1. Jamais. Que tipo que é? Quando nós estávamos trabalhando, lembra que nós estávamos trabalhando na passagem dos atributos aqui? Nós não tínhamos especificado o tipo de atributo. Agora nós iremos especificar, né? Por exemplo, aqui ele vai ser integer, ou inteiro, né? Integer. Muito bem. Aí, o que mais eu tenho? Eu tenho a descrição da forma, né? Sem caracteres especiais. Ele é do string, ou seja, texto. O que mais? Eu tenho a descrição, eu tenho quantidade de parcela, caso seja a prazo. Olha só, quantidade de parcelas, integer, né? Ó, isso aqui são os atributos de uma classe, da classe forma de pagamento, tá? Deixa eu formatar aqui a caixa de texto, né? Beleza? E agora aqui eu vou inserir o que? Os métodos. Lembra? Ó, vamos ver aqui, olha, tá vendo aqui, ó, dados do aluno e dados da forma de pagamento? Aqui, tá vendo aqui?
onde eu trabalho, nesse caso aqui, eu estou enviando as informações para serem processadas, certo? Agora eu vou começar a registrar as operações, certo? Olha aqui, processar o pedido. Nesse caso aqui, eu vou ter que fazer o quê? Salvar forma de pagamento, né? Vamos dar uma olhada aqui como é que foi. Salvar forma de pagamento. Pagamento. Beleza? Vamos colocar aqui. O que quer dizer esse void na frente? Esse void quer dizer que ele não retorna valor para mim, tá? Mas é o seguinte, para ficar mais fácil, eu vou tirar isso aqui. Vamos só registrar o método que vai ser feito, que é salvar forma de pagamento. Depois, se eu salvo uma forma de pagamento, eu não posso consultar uma forma de pagamento? Consultar forma de pagamento. Beleza? Eu não posso consultar, eu não posso deletar, por exemplo, eu fiz algo errado. Eu posso deletar. Deletar forma de pagamento. Tá. Eu não posso, por exemplo, eu tenho várias formas de pagamento cadastradas no meu sistema. Eu não posso listar todas, por exemplo? Listar forma de pagamento. Certo? Vamos aumentar aqui, né, para ficar mais interessante. Ó. Tá. Olha aqui. Aí tá, então tá aqui a minha classe, forma de pagamento, com seus atributos, né? Eu posso colocar mais? Posso. Se você achar necessidade de colocar mais atributos, fica a seu critério. E tem aqui também a minha forma de pagamento com os meus métodos. Então, de acordo com a imagem aqui, uma classe, olha aqui, aqui eu tenho, nessa primeira, eu tenho o cabeçalho, é o que seria o nome da classe. Na segunda, os atributos. E no terceiro seria os métodos, tá? Beleza? Pessoal, por hoje é só. Nós continuamos aí na nossa próxima aula, tá?